Assim como o Eninho já me apresentou, me chamo Marden Felipe, tenho 24 anos, sou servo e atualmente coordeno o grupo de oração Agnus Dei, grupo de oração que acontece todo sábado, às 20 horas, no salão paroquial da Matriz São Vicente Ferrer. Ou seja, dia de sábado também é dia de rezar, não é só dia de descanso, porque o inimigo não descansa. O tema dessa pregação é: creia e verás grandes coisas. Vamos repetir? Creia e verás. Amém. Então, em João capítulo 1, versículo 43, amém ou misericórdia? Vamos rápido, porque o Eninho deixou eu pregar só até meia-noite. Então, o tempo está corrido. Vamos lá, nós precisamos ser rápidos. Em João capítulo 1, versículo 43, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe foi encontrar Natanael e disse-lhe: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Natanael então perguntou: de Nazaré pode vir algo de bom? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso para mim e para você é a palavra da salvação. Então vamos entender o seguinte: nessa passagem, Jesus, ele está começando a sua vida pública. Jesus saiu da casa da mamãe e começou a ter a sua vida pública. E no começo, Jesus, ele começou a escolher os apóstolos. Escolher aqueles com quem ele quis contar, aqueles com quem ele quis precisar. Porque Jesus, na sua 100% divindade, ele não precisava de nenhum apóstolo. Assim como ele não precisa de mim e de você. Se você acha que está fazendo muito em adorá-lo, se você acha que está fazendo muito em vir aqui no Mater Domini, sinto lhe informar, mas Jesus não precisa da sua adoração, Jesus não precisa do seu reconhecimento, assim como ele não precisava de nenhum daqueles apóstolos, mas ele quis precisar. Por quê? Porque na sua 100% humanidade, ele sabia o papel dele na terra, e ele sabia que esse papel na terra era um papel temporário, logo ele precisaria voltar, retornar para o céu junto de Deus Pai. Então ele precisava que alguém desse continuidade. Por isso nós somos a Igreja Católica Apostólica, porque nós viemos de um apostolado, dos apóstolos, uma continuidade. E nos dias de hoje cabe a mim e a você ser apóstolos de Jesus dentro da igreja dele, que é una, que é santa, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Meus queridos, então Jesus, nesse momento, ele escolhe Filipe, ele chama Filipe: vem e segue-me. E Filipe, como é um bom amigo, eu espero que você tenha um bom amigo, porque Filipe era um bom amigo. Logo depois que Jesus chamou Filipe, Filipe foi correndo a Natanael e virou para Natanael e falou: hey, meu filho, brother, encontrei com Jesus, aquele filho de José de Nazaré, aquele que escreveram Moisés na lei, os profetas. Reparem o seguinte: diante disso nós começamos a entender que Natanael, ele era um homem que buscava a palavra de Deus, que conhecia a palavra de Deus. Por quê? Porque Filipe não chegou para ele e falou: olha, eu encontrei um homem que pode transformar a sua vida, que pode fazer milagres, que pode te curar, pode te libertar. Ele não falou aquilo que Jesus poderia fazer, não. Ele falou: eu encontrei aquele que Moisés escreveu, aquele que os profetas falaram na lei. Por quê? Porque Natanael entendia a lei. Logo,
Natanael sabia que ele estava falando do Filho de Deus? E a resposta de Natanael é um pouco, como eu vou dizer, um pouco irônica, porque ele vai falar: como pode algo de bom sair de Nazaré? É da mesma forma, nós aqui em Formiga, Minas Gerais, nós estamos diante de uma realidade que não é diferente das outras cidades, onde a gente olha para um lado é violência, a gente olha para o outro lado é enfermidade, a gente olha para frente é só desgraça, no sentido de que há uma falta de graça em nosso meio. E aí a gente se pergunta: como pode algo de bom sair de Formiga? Fernando? Aquele de Formiga? Ih, mó descabeçado, Fernando. A gente começa a julgar o lugar. E Natanael fez isso. Julgou a cidade de Nazaré. Só que aí Filipe, como um bom amigo, o convenceu e falou: vem e vê você mesmo. E vai dizer a palavra, olha que lindo disso, que Jesus viu Natanael vindo a ele. Antes mesmo de Natanael avistar Jesus, Jesus já tinha avistado Natanael. Eu quero te falar uma coisa. Antes de você sair da sua casa para vir aqui hoje, antes de você tomar um banho, que eu espero que você tenha tomado, antes de você ter saído do seu serviço, antes de você ter levantado da sua cama, antes de você ter visto o convite para o grupo de oração dessa semana, Jesus já tinha te visto aqui, e Ele já tinha preparado o lugar que você está sentado. Sabe por quê? Porque Ele te enxerga, Ele te avista, assim como Ele avistou Natanael, Jesus, Ele nos avista, Ele nos vê. E é engraçado que quando Natanael vai chegando perto de Jesus, antes mesmo de um boa noite, de um bom dia, de um olá, tudo bem? Jesus logo fala de imediato, porque Jesus não tem tempo ruim com ele. Jesus é um cara direto. Ele fala o seguinte: este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Logo de início, Jesus já expõe ali a realidade de Natanael. E Natanael assusta: da onde tu me conhecesses? Ele pergunta a Jesus. E Jesus fala: antes mesmo de Filipe te chamar, debaixo da figueira, eu já tinha te visto. E aí sim, Natanael cai a ficha dele e ele compreende que Jesus era o Filho de Deus. Meus queridos, esse sentido de debaixo da figueira, tem uma mensagem atrás disso. Vai dizer alguns estudiosos que Natanael estava debaixo da figueira em um momento ruim, em um momento de turbulência na vida dele, de tribulações, de problemas. Eu não sei o que Natanael estava sofrendo, talvez com a depressão, com a ansiedade, com o luto, não sei. Mas vai dizer que a realidade, o momento ali de Natanael na figueira, era um momento doloroso, era um momento difícil. E quando Jesus fala para ele que naquele momento ele já tinha o visto, é a mesma forma, Jesus falando o seguinte: ei, independente da sua depressão, independente dos seus problemas financeiros, independente dos seus problemas familiares, eu estou contigo, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus, e eu te enxergo na sua realidade, na sua pequenez, na sua limitação, eu estou contigo. Jesus, Ele nos enxerga em nossa realidade. Não pensa você que Jesus está tirando um cochilo eterno, que Jesus está dormindo, que Jesus esqueceu de você, porque Ele não esqueceu. Ele jamais poderia esquecer de você. Ele nos avista o tempo todo. Então, Ele vai falar e vai nos recordar daquela passagem de Jeremias, muito conhecida em nosso meio, que antes mesmo de nós nascermos, no ventre, antes mesmo de sermos gerados, no ventre das nossas mães, Jesus já nos conhecia, já sabia o nosso nome, já sabia quantos fios de cabelo você ia ter, já tinha te designado profeta das nações. Meus queridos, você é a criação mais perfeita que Deus fez. E sendo a criação mais perfeita, Ele te ama inteiramente. E por Ele te amar, Ele nunca poderia esquecer de você. Nunca. E aí, a ficha de Natanael, né? Só caiu, né? Ficou espantado.
olha que privilégio de Jesus, de Natanael, aliás, falando o seguinte: eis aí um israelita, que não há falsidade. Eu quero te fazer meditar um pouco. Se Jesus estivesse na sua frente, o que ele falaria? Eninho, aquele que não há falsidade? Ou ele falaria outra coisa? Eninho, aquele que fica em cima do muro? Eninho, morno, para não falar coisa pior. Qual é a sua realidade? O que Jesus falaria ao te avistar hoje, aqui agora? E é engraçado que quando Natanael avistou Jesus, de início, ele não conseguiu ver Deus em Jesus. Ele não conseguiu. Precisou de toda essa revelação para que ele pudesse crer. Nós acabamos de adorar Jesus sacramentado. E nós sabemos que Jesus, no mistério, né, da Trindade, Ele também é Deus. Quantas das vezes a gente trata Jesus, no Santíssimo aqui, ó, como um pão qualquer. A gente esquece que ali há a presença de Deus, que ali há a presença de Jesus. Assim como Natanael, às vezes a gente não consegue enxergar a divindade de Jesus em nosso meio. Por quê? Porque eu e você, a geração de hoje em dia, e eu não estou falando somente da minha geração de 20, 15, 10, mas estou falando da sua geração também, talvez, aí dos 30, 40, 50, 60. No mundo de hoje, nós estamos vivendo uma fé que precisa ser baseada em sentimentalismo. Se eu sinto, eu tenho fé. Se eu não sinto, eu não tenho fé. Se eu vou no Mater Domini e arrepio, Deus falou comigo. Se eu vou no Mater Domini e chora, oh glória a Deus, foi para mim. Mas se eu vou e não sinto nada, não tenho fé? E isso me relembra a história de Madre Teresa de Calcutá, uma grande doutora da igreja, Santa Teresa. Aliás, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa vai dizer que ela... Gente, Santa Teresa era uma irmã. Ela entregou a sua vida ali, ó, no convento, na religiosidade. E vai dizer que ela, por mais de 50 anos, não sentia a presença de Deus. Por mais de 50 anos, Santa Teresa d'Ávila, quando rezava, não se arrepiava, não chorava, não sentia nada. E teve um dia que ela estava cansada. É normal. Até os santos às vezes cansa de rezar. E aí Santa Teresa chegou na igreja e fez uma oração para Jesus dizendo o seguinte: olha Jesus, eu não quero orar, mas para não sair na sua presença, eu vou contar quantos tijolos tem nessa igreja. E aí ela foi contando, 1, 2, 3, foi contando. E em outra oportunidade, tendo uma visão com Jesus, ela perguntou para Jesus qual foi o momento que ela mais agradou a ele. E Jesus respondeu: foi aquele dia que você contou o tijolinho na igreja. Sabe por quê? Porque você me adorou, você esteve comigo, mesmo não querendo. É sobre isso, não é sobre rezar, não é sobre arrepiar, aliás, não é sobre chorar, mas é sobre reconhecer que Deus é Deus e Ele precisa ser adorado. Nós precisamos dEle, nós somos dependentes desse Deus. Chega desse sentimentalismo, precisamos amadurecer a nossa fé, porque vai dizer a palavra, se a gente crê, vamos ver coisas ainda maiores. Precisamos ter fé. Mas afinal, o que é fé? Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela, o que é fé? Tem gente que não tem fé e não tem boca também, porque não perguntou. Vai, pergunta, o que é fé, meu irmão? Existem coisas que a gente não consegue explicar, não é? Por mais que exista uma definição, eu acho que fé é algo que não dá para explicar, precisa viver. Porém, um conceito de fé é o seguinte, vem do grego, que vai dizer a palavra pistia, que indica a noção de acreditar. Enquanto no latim remete a palavra de fidelidade. Ou seja, a gente ter fé é acreditar e ser fiel a alguma coisa. No nosso caso, a Deus. E o catecismo da Igreja Católica nos ensina 3 tipos de fé. Vamos aprender esses 3 tipos de fé? Repete comigo, a primeira delas é a fé infusa. Pode ser mais forte, fé infusa. O que é essa fé infusa, Marden? É o básico, sabe? É a base da nossa fé. É o batismo. Você lembra quando você foi batizado lá na igreja, você pequenininho, foi, o padre jogou água na sua cabecinha, você chorou? Então, batismo. Essa é a fé infusa. Vai dizer que quando nós somos batizados,
em cada um de nós, é infundido em nós os 7 dons, dentro deles o dom da fé. A fé começa ali, no batismo, é uma sementinha, que precisa ser germinada. E para ser germinada, nós vamos contar com o quê? Com a ajuda dos pais e padrinhos. É essa a finalidade, a função dos padrinhos. É ajudar aquela criança nos caminhos de Deus, no caminho da igreja. Então, o batismo serve para a gente não viver como pagãos. Quando a gente nasce manchados pelo pecado original, nós servimos ao pecado. Na carta de Coríntios vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós servimos então à morte, a tudo que é ruim. Porém, quando nós somos batizados, a partir daquele momento, nós somos livres. E aí nós pertencemos a Deus. Nós fomos batizados por Deus em Deus. E aí, aquele bebê que é batizado cresce, se torna um adolescente, e na adolescência vai falar, ai, eu não acredito em Deus, eu não entendo. Porque quando aquele adolescente foi batizado, nele foi colocado o dom da fé. Então, como o adolescente fala que não crê, sendo que nele já existe o dom da fé? Isso é assunto para outra hora, mas eu quero dar um alerta. Deus colocava no meu coração, que às vezes a falha vem dos pais, vem dos padrinhos. A gente pensa que para escolher padrinho precisa ser amigos de longa data. Não, meu querido. Padrinho é aquele que prepara o caminho do Senhor na vida do seu filho, na vida da criança. Então, a pessoa depois da adolescência entra para a faculdade, e lá na faculdade vai ver certas matérias, certos professores, e lá ela vai afirmar com toda certeza que não tem fé, que não acredita mais em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode perder aquilo que você nunca teve. Você não pode perder aquilo que você nunca teve. Então, a fé infusa é uma fé base, uma fé básica. A gente não pode parar na fé infusa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não pode parar lá. Você precisa de mais. A segunda, repete assim comigo, fé teologal. A fé teologal, ela serve para quê? Para nos ajudar a acreditar, a ter fé, então, nas verdades reveladas. Então, é a fé teologal que faz com que a gente creia em Deus, creia na palavra, que quando nós lemos a palavra é Deus que está falando conosco. A fé teologal, então, nos ensina a acreditar em Nossa Senhora, nos segredos revelados de Nossa Senhora, nos dogmas da igreja, na Eucaristia. Ou seja, enquanto a fé infusa é a base, a fé teologal, ela enraiza a nossa fé. Ela enraiza. Porém, eu e você, nós não podemos parar aí. Vira para a pessoa do seu lado e fala, não pode parar aí também. E aí existe a terceira e última fé. É a fé que eu e você nós precisamos ter. É a fé que eu e você nós precisamos buscar todo dia. Ao sair daqui, a gente precisa querer ter essa fé, caso você ainda não tenha. Que é a fé carismática. Repete comigo, fé carismáticas. Em um determinado evangelho, Jesus vai dizer na primeira pessoa, é Ele dizendo, que se nós crermos, nós faremos obras ainda maiores que a dele. Olha que forte isso, porque o que Jesus fez já foi muito top. Só que Ele nos garante um bônus. Você vai fazer tudo isso que é top e ainda mais. Só na Bíblia, Jesus ressuscitou 3 mortos. Imagina você ter esse poder, através, lógico, de Deus, ressuscitar mortos, fazer coisas ainda maiores. E eu vou te falar uma coisa, não precisa de ter muita fé, não. Não precisa de muita fé. Vai dizer a palavra de Deus que basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa mostarda, no ramo, do agronegócio, é a semente menor que existe. Então não precisa de muita fé. Uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda é capaz de mover montanhas. Imagina se eu e você tivermos fé. A gente está aqui na Imaculada, em Formiga, e a gente está rezando, e do nada a gente tem vontade de ir lá na Canção Nova, e a gente está rezando, e do nada Deus, Ele nos move daqui até lá na Canção Nova, e quando vê a gente está lá na Canção Nova, junto louvando. Essa é a fé carismática. A fé que move montanhas. Essa fé, então, que promove milagres, que promove curas, que promove libertações, que abre as portas. E quem não tem essa fé, infelizmente, vai continuar com a vida do mesmo jeito que está.
Se a sua vida está ruim, talvez falta você buscar um pouco mais dessa fé. Se você só vive chorando pelos cantos, murmurando, reclamando, problemas, tudo dando errado na sua vida, você só sabe pedir oração para pregador, só sabe pedir oração para fulano, começa a terceirizar a sua fé, coloca a fé nas pessoas, espera que as pessoas rezem por você. Se você começa a terceirizar as coisas que vêm de você, está faltando a fé carismática. E eu vou te dar um exemplo disso. Vem aqui, Sara. A fé carismática, para você entender, é o seguinte: essa é a Sara. E a Sara vai fazer uma prova muito difícil. E aí a gente está indo para a prova. A gente chegou, avistou a prova. O que a Sara falou no meu ouvido? A Sara falou o seguinte, que a prova é muito difícil e que tem mais de 3.000 candidatos e apenas 10 vagas. Ela não vai conseguir. E de fato não vai, porque ela está na fé infusa ainda, tadinha. Ô dó, vamos falar isso? Ô dó. Não conseguiu, obrigado. Foi, gastou dinheiro, gastou tempo à toa. E aí veio o Eninho. Apresentei para ele a mesma prova. O que o Eninho falou no meu ouvido? Falou comigo o seguinte: a prova é difícil, 3.000 candidatos, apenas 10 vagas, porém eu já consigo avistar meu nome nos 10, e eu já passei, em nome de Jesus. Está compreendendo o que é fé carismática? A gente precisa ser louco mesmo, porque o céu é dos violentos, a gente precisa ter essa violência, essa ousadia. Para de mermice. Cadê a renovação? Cadê o renovo na renovação? Você vai ficar parado aí, sentado até quando? Isso é fé? Você não está movendo nem sua bunda, imagina montanhas. Pelo amor de Deus. Quem não tiver fé carismática está lascado. Profetiza agora na vida dessa pessoa que está do seu lado, estende seus braços sobre ela e fala assim: receba em nome de Jesus a fé carismática. Agora sopra sobre ela, vai, o bafo. Amém, pronto. Agora toma posse, amém? Todos nós agora temos a fé carismática. E a gente precisa entender o seguinte: o que realiza milagres na nossa vida não é a oração de outra pessoa, é a sua fé. Eu posso até orar por você, mas se você não tiver fé, nada vai acontecer, nada vai mudar. Fé carismática. Eu vou te dar um exemplo bem rapidinho, porque já está dando quase meia-noite. Exemplos de fé na Bíblia. Abraão. Deus virou para Abraão e falou o seguinte: olha, sacrifica seu filho. E Abraão, sem reclamar, sem murmurar, pegou o menino, subiu na montanha, começou a fazer a fogueira. O menino falou: pai, o que a gente vai assar? Cala a boca, menino, é você, vem cá. Amarrou o menino, pronto para matar o menino, apareceu um anjo do céu, interrompeu Abraão, falando: por que tu creres? Porque você acreditou. Mas e se o anjo não tivesse aparecido? Abraão teria matado o filho, teria sacrificado o filho, porque isso é fé. Moisés teve uma experiência com Deus na sarça. Deus virou para Moisés e falou: olha, você precisa levar um povo ali para a terra prometida. Moisés era gago, não tinha dicção nenhuma, não sabia quase nada, mesmo assim ele assumiu o chamado, levou o povo para a terra prometida, e antes de chegar lá, deparou com um mar, precisava atravessar milhares de pessoas. Como que ele ia fazer? Moisés pegou o cajado dele e falou: Deus, é contigo, abre esse mar. E aí o mar se abriu, e vai dizer a palavra que de um lado era peixe, um trem mais louco, tubarão do outro lado, e no meio as pessoas passavam sem molhar o pé. O chão não estava nem úmido não, era seco. Fé carismática. Cerco de Jericó, aquilo que a gente faz tanto em nossas paróquias. Josué depara com as muralhas, Deus fala para ele: olha, dá a volta na muralha, vai orando, rezando, e aí aquelas muralhas daquele tamanho, e Josué lá rezando, adorando e tal, e no 7º dia, pela 7ª volta, as muralhas caem, através da fé de Josué. O anjo Gabriel é Nossa Senhora, quer ser a mãe do Salvador. Como isso se dará? Não se preocupe, descerá sobre você o Espírito Santo. Por que você não disse isso antes? Eis aqui a serva do Senhor. E quando Isabel foi visitar, e quando Maria foi visitar Isabel, antes mesmo de Maria chegar, antes mesmo de Maria falar qualquer coisa, o que Isabel falou? Bendito és tu, mulher, que teves fé, que acreditou, bem-aventurada. Fé carismática. Pedro, Tiago e João,
no templo, avista um aleijado. E aí o aleijado fala, me dá uma esmola. E Pedro, assim como eu, não tinha nada no bolso, pobre, tadinho. Vira para ele e fala, olha, eu não tenho dinheiro algum, mas o que eu tenho é maior que qualquer dinheiro. Receba em nome de Jesus, levanta-te e anda. O aleijado foi, levantou e começou a andar. Cadê a nossa fé? Se nós estamos pregando o mesmo Jesus, se nós estamos pregando o mesmo Deus, se nós estamos pregando a palavra de Deus, por que não faz efeito como era antes? Por quê? A gente começou a tentar preencher aquilo que só Deus pode preencher. Então, Deus ele não consegue trabalhar se está tudo ocupado em nossa vida. Se a gente não tem tempo de orar, se a gente não tem tempo de escutá-lo, se a gente não tem tempo de fazer uma oração diária, de adorar Ele, nem que seja uma vez por semana, como que Deus vai agir em nosso meio? Existem 2 regras para encerrar e a gente orar. 2 receitas para chegar nessa fé carismática. Para que a gente possa crer, e crendo, a gente possa visualizar, enxergar, praticar, por que não, coisas maiores, porque é essa a mensagem de Deus para conosco. 2 coisinhas. Primeiro, pedir. Vai dizer a palavra de Deus, tudo que é pedido lhe será dado, tudo aquilo que você buscar lhe será entregue, tudo aquilo que você procurar será achado. Vamos pedir. Vamos pedir, porque quando a gente pede, já é nos garantido a certeza de alcançarmos. E tudo aquilo que é pedido com o coração aberto, Deus, Ele não rejeita. Ainda mais uma fé carismática. Deus exige isso de nós. Nós, enquanto Renovação Carismática Católica, nós precisamos dessa ousadia, desse fogo. Pedir, e depois de pedir, segundo ponto, abrir o coração. É fácil. Você pede e você abre o coração. E deixa com que o resto, a parte burocrática, a parte difícil, Deus faz.